Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. E hoje nós vamos aprender sobre teologismo. O que é o teologismo? Vamos começar com a palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, como base do nosso tema de hoje, que diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Bom, o que eu aprendo com esse versículo? Eu aprendo que a palavra do Senhor, ela não é somente para estudar, mas ela é para ensinar, para corrigir, para repreender e para orientar as pessoas na vida prática, na vida no dia a dia. E essa palavra, ela combate diretamente o teologismo, porque o teologismo, ele transforma a fé das pessoas sem ação, numa vida sem ação. Ele transforma a fé numa teoria. E terceiro, essa palavra ela reforça que a teologia verdadeira, ela forma as pessoas para boas obras e não apenas para bons discursos. Uma definição do que é teologismo, da palavra teologismo. O teologismo, ele é o uso indiscriminado e abusivo da teologia. O sufixo ismo na palavra teologia, teologismo, ele refere-se a esse desvio, a esse abuso exagerado. O que é então o teologismo? O teologismo é quando a teologia ela vira algo complicado demais. Ela vira algo só cheio de termos muito difíceis. Né? Como se só os estudiosos, aqueles que fizeram um nível superior em teologia, entendessem Deus. E isso cria uma distância enorme entre o povo de Deus e a palavra. Em resumo, o teologismo ele fica só na palavra bonita. Qual que é o problema então do teologismo? O teologismo ele acontece sem que as pessoas percebam. É como voltar à época medieval, aquela época em que só os sacerdotes eles tinham acesso à palavra de Deus. Eles tinham acesso à Bíblia. Em resumo, o teologismo ele não leva as pessoas a terem um encontro com Deus. Ele exclui a fé dos leigos. E aqui, leigo, eu quero dizer toda aquela pessoa que não fez um curso superior em teologia. Ele cria uma divisão entre aquele que sabe e aquele que apenas crê. O que o teologismo ele resulta? Se a reflexão sobre Deus não ajuda as pessoas a terem um encontro com Deus, então ela virou só uma conversa bonita, sem vida, algo que fica só no papel. Em resumo, o teologismo é uma teologia que não ajuda ninguém. Ele não tem contato com o povo, com a vida real, com os problemas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina um professor de teologia que está dando uma aula sobre pecado original. Então ele cita Agostinho, ele cita Tomás de Aquino, ele faz reflexões profundas sobre filosofia, mas ele não conecta ninguém ele não conecta
as pessoas com essa meditação dele, para ficar mais claro, ele não conecta isso que ele fala com a dor real das pessoas, com trauma das pessoas, com problemas com culpa, com problemas com vício. Ele não faz esse link. Agora, compare um outro professor que fala sobre o mesmo tema, mas ele relaciona isso com o sofrimento humano. Ele mostra como que a graça de Deus ela restaura. Ele aponta para com caminhos práticos para a reconciliação do ser humano para com Deus. Então, esse segundo exemplo, ele é uma teologia que ajuda, porque ele leva as pessoas a terem um encontro com Deus, a se encontrarem com Deus. É uma teologia que toca o coração e não apenas a mente das pessoas. Um outro exemplo. Imagine uma igreja onde tudo é tão teologicamente planejado que não tem espaço para espontaneidade, para oração livre, para lágrima ou mesmo para o silêncio. Cada coisa no culto, cada ato no culto, ele segue uma lógica doutrinária tão rígida que qualquer manifestação fora do manual, ele se torna um erro. Nesse contexto, se uma pessoa ela chora durante o culto, é visto como emocionalismo. Se uma pessoa diz que ouviu Deus falar de forma particular com ela, é como se fosse um subjetivismo. Ou as experiências espirituais, elas são substituídas por um controle teológico. O teologismo, ele é a ilusão de que Deus ele cabe dentro de um sistema. Mas Deus ele não se deixa aprisionar por diplomas e nem por dogmas. Um exemplo prático de um sermão inacessível. Imagina um culto onde um pregador ele usa termos como ontologia trinitária, como hermenêutica escatológica, epistemologia da revelação, sem explicar, sem conectar isso com a vida real das pessoas, com a vida prática. Primeiro, o leigo ele sai do culto achando que ele não teve fé suficiente para compreender o que o pregador falou. Segundo, o pregador ele se acha muito erudito, ele se acha um erudito porque ele usou termos muito difíceis. O resultado, a palavra não alcançou ninguém e a fé ela vira um jogo de intelecto. Quando a teologia ela se torna um código secreto, a fé do povo ela é silenciada. E o saber que não serve à vida, e aqui no sentido de serviço mesmo, o saber que não presta um serviço à vida, ele é só vaidade disfarçada de piedade. Um diagnóstico. O ciclo inconsciente do teologismo. A dependência dos leigos, ela vai ser romantizada como uma espiritualidade. A dependência do leigo, ela é romantizada como uma espiritualidade. Quando na verdade há um controle disfarçado de piedade. Para concluir, vamos voltar ao texto base do estudo, 2 Timóteo. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instrução na justiça,
para que o homem de Deus ele esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, mais uma vez, para reforçar, o que esse versículo ele nos ensina? Ele reforça que a teologia verdadeira, ela vai formar pessoas para boas obras e não apenas para bons discursos. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Eu espero, como sempre, que tenha surtido algum efeito na sua vida, que você tenha aprendido algo que você não aprendeu, né? E antes de terminar, eu quero dizer que pedir para você que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as atualizações do canal e deixe o seu like, que isso ajuda muito a movimentar o canal. E muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe você.